A noite estava fria e úmida em São Paulo. O vento cortante fazia os pedestres apressarem o passo na Avenida Paulista, enquanto poucos carros cruzavam as largas faixas de asfalto. As luzes brilhantes dos edifícios e semáforos refletiam nas calçadas molhadas, criando um cenário urbano melancólico. Tiago Albuquerque dirigia seu carro de luxo em direção ao Morumbi, sentindo o cansaço se acumular após uma reunião longa e exaustiva. Ele ajustou o aquecedor interno e suspirou, observando a cidade passar pela janela. Apesar de toda a sua fortuna, aquela solidão constante parecia sempre acompanhá-lo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas movimentadas, Tiago se perdeu em seus pensamentos. Sua rotina, embora repleta de compromissos importantes, raramente lhe trazia satisfação. Ele lembrava-se com frequência de Larissa, sua falecida esposa, cuja presença tornava tudo mais leve e significativo. Desde sua morte, Tiago se sentia apenas um sobrevivente, cumprindo obrigações sem muita emoção. O semáforo fechou, tirando-o de seu devaneio. Foi então que algo chamou sua atenção. Na calçada, uma mulher encolhida tremia de frio, abraçando um cobertor surrado como se fosse seu único escudo contra o vento gélido. O olhar de Tiago se fixou nela. Ele notou como os pedestres passavam apressados, ignorando completamente sua presença. Um incômodo cresceu dentro de si. Havia algo naquela cena que ele não conseguia ignorar. Sem pensar duas vezes, ele encostou o carro perto da calçada. O motor ainda roncava baixinho quando ele abriu a porta e caminhou em direção à mulher. Assim que ele se aproximou, percebeu a desconfiança em seu olhar. Os cabelos dela estavam bagunçados, o rosto pálido e marcado pelo cansaço. Mesmo assim, havia algo naquela expressão que parecia forte, quase desafiador. "Com licença, está tudo bem?" perguntou Tiago com a voz gentil, mas firme. A mulher levantou os olhos lentamente, como se analisasse se ele representava algum perigo. Ela apertou o cobertor contra o corpo, claramente tentando se proteger tanto do frio quanto daquela interação inesperada. "O que você acha?" respondeu ela, com uma voz rouca e irônica. Tiago não se deixou intimidar pelo tom. Ele sabia que o orgulho muitas vezes vinha acompanhado pela necessidade. "Eu moro aqui perto. Posso oferecer abrigo e algo para comer. Você não precisa passar a noite nesse frio." Os olhos dela se estreitaram. Havia uma mistura de surpresa e desconfiança na sua expressão. Por fim, ela murmurou: "Por que você faria isso? Não sabe quem eu sou." "Não preciso saber, às vezes. É só questão de fazer o que é certo", respondeu Tiago com um pequeno sorriso. Ela ficou em silêncio, como se ponderasse. O vento gélido pareceu soprar ainda mais forte, e seu corpo tremia. Depois de um momento que pareceu eterno, ela suspirou. "Tudo bem, mas se isso for algum tipo de armadilha, eu vou saber me defender." Tiago não conseguiu conter um sorriso ao ouvir a advertência. "Combinado, vamos." Enquanto caminhavam até o carro, ela hesitou antes de entrar, lançando um último olhar desconfiado para ele. Tiago percebeu sua relutância e decidiu não pressioná-la. Ele abriu a porta com calma e esperou que ela se acomodasse antes de dar partida. O silêncio no carro era quase palpável. Bianca olhava pela janela, como se tentasse absorver cada detalhe do que via. Enquanto Tiago dirigia concentrado, ele decidiu não fazer perguntas, sentindo que ela precisava de tempo para se sentir à vontade. "Meu nome é Tiago, a propósito", disse ele, tentando aliviar a tensão. "Bianca", respondeu ela, seca, mas com uma ponta de curiosidade na voz. A mansão Albuquerque ficava em um bairro luxuoso do Morumbi, escondida atrás de portões altos e cercas vivas perfeitamente aparadas. Quando o carro entrou na garagem iluminada, Bianca não conseguiu esconder o espanto. Ela olhou ao redor, quase sem acreditar que alguém a quem tinha acabado de conhecer a levaria para um lugar como aquele. Tiago abriu a porta e gesticulou para que ela o seguisse. "Pode entrar. Não precisa se preocupar." Bianca caminhou pelo hall de entrada, seus passos ecoando no piso de mármore impecável. Seus olhos percorriam os lustres elegantes e os quadros que decoravam as paredes. Tudo parecia tão distante da sua realidade que ela quase se sentiu sufocada. "Vera", chamou Tiago, enquanto tirava o casaco e o pendurava. Logo, uma mulher de meia idade, com um semblante acolhedor, apareceu. "Boa noite, senhor. Alguma instrução?" perguntou Vera.
com um tom profissional, mas caloroso. Esta é Bianca. Ela vai passar a noite aqui. Prepare um quarto para ela e veja se consegue algumas roupas e algo quente para comer. Vera olhou para Bianca e sorriu de forma encorajadora. Claro, senhor. Pode me acompanhar, querida. Bianca hesitou antes de seguir a governanta, lançando um último olhar para Tiago. Obrigada, de verdade. Mas lembre-se, nem tudo é o que parece. Sua frase carregava um tom enigmático, e Tiago ficou intrigado ao vê-la desaparecer pelo corredor. Enquanto isso, Tiago se dirigiu à sala de estar e se serviu de uma dose de uísque. O silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal, e ele não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Havia algo na forma como Bianca o olhou antes de sair, que parecia conter mais do que simples gratidão. A noite avançava, mas o sono não vinha. Ele refletia sobre Larissa, sua falecida esposa, cuja ausência ainda ecoava em cada canto daquela casa. Larissa sempre acreditou que a bondade era uma forma de transformar o mundo, e Tiago tentava honrar essa crença. Ele se perguntou o que Larissa faria no lugar dele. Provavelmente algo parecido. O relógio marcava quase 2 da manhã quando Tiago finalmente decidiu se deitar, enquanto subia as escadas. Não conseguia afastar a imagem de Bianca e sua frase misteriosa. Quem era ela? Afinal, e por que parecia carregar tanto peso em suas palavras? Essas perguntas o acompanhariam por muito mais do que aquela noite. O sol nascente trouxe um brilho suave para o Morumbi, mas o clima frio da manhã ainda abraçava a cidade. Dentro da mansão Albuquerque, tudo estava em silêncio, como de costume. Vera, a governanta, já estava na cozinha, preparando o café da manhã de Tiago, como fazia religiosamente há anos. No entanto, naquela manhã, havia um peso diferente no ar. Bianca acordou devagar no quarto que Vera havia preparado para ela. A cama era macia demais, quase desconfortável para alguém acostumada com noites ao relento. As cortinas pesadas bloqueavam o brilho do sol, e por um momento, ela ficou olhando para o teto, tentando entender se tudo aquilo era real ou apenas mais um de seus sonhos impossíveis. Ao se levantar, os pés descalços tocaram o tapete felpudo, e ela sentiu o contraste entre sua realidade habitual e aquele novo mundo. Na noite anterior, Vera havia deixado roupas limpas sobre uma cadeira. Bianca hesitou antes de vestir o conjunto simples, mas confortável, que claramente não era dela. Será que isso é certo? Pensou, olhando-se no espelho, enquanto ajustava os cabelos desgrenhados. Ouviu um leve toque na porta. Era Vera. Bom dia, Bianca. Espero que tenha dormido bem. O Sr. Tiago pediu para que você tomasse o café da manhã antes de qualquer coisa. Bianca tentou responder com um sorriso, mas ele não saiu como planejado. A generosidade daquele homem era desconcertante. Ela sentia que havia uma dívida invisível se formando. Dormi bem, sim, obrigada por tudo, disse com um tom tímido. Vamos. Vera gesticulou para que ela a seguisse. E na sala de jantar, Tiago já estava sentado, com uma xícara de café à sua frente e um tablet em mãos. Ele lia as notícias matinais, mas ao ouvir passos, levantou o olhar. Quando Bianca entrou, seu semblante sério suavizou. Bom dia, Bianca. Espero que tenha conseguido descansar, disse ele. Com um tom acolhedor, Bianca assentiu, mas evitou o olhar dele. Sim, obrigada. Mas eu não posso aceitar mais nada. Já foi muito o que você fez ontem. Tiago sorriu de canto. Aceitar ajuda não é fraqueza, Bianca. Às vezes é necessário. Ela não respondeu. Apenas se sentou na ponta da mesa, onde Vera já havia colocado um prato com frutas, pão fresco e um copo de suco. O aroma do café quente preenchia o ambiente, trazendo um momento de calma que Bianca não sentia há tempos. Tiago observou enquanto ela mordiscava o pão com hesitação. Havia algo na maneira como Bianca se portava, tão cautelosa e distante, que despertava sua curiosidade. Quem era essa mulher? E o que a havia levado àquele ponto? Depois de alguns minutos de silêncio, Bianca quebrou o gelo. Por que você faz isso? Perguntou, sem levantar os olhos do prato. Isso o quê? Tiago respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ajudar alguém como eu, um estranho. Você não me conhece. Não sabe o que já fiz ou do que sou capaz.
Havia uma mistura de curiosidade e dor na voz dela. Tiago suspirou, tomando um gole do café antes de responder. Porque é o certo a se fazer. Minha esposa sempre acreditou nisso. E eu tento honrar essa ideia. Além disso, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Ao ouvir a menção da esposa, Bianca levantou os olhos pela primeira vez. Ela notou algo diferente em Tiago. Uma tristeza profunda escondida atrás da gentileza. Mas ela não pressionou. Em vez disso, apenas assentiu, guardando seus próprios pensamentos. Depois do café da manhã, Bianca agradeceu novamente e pediu licença para ir ao jardim. Precisava de um momento sozinha para organizar as ideias. Vera a acompanhou até a porta dos fundos, onde um amplo espaço verde se abria com árvores altas e flores cuidadosamente podadas. O ar fresco ajudava a aliviar a tensão acumulada. Enquanto andava pelo jardim, Bianca tentava entender o que estava sentindo. Gratidão? Sim, mas também algo mais complexo, um misto de culpa e curiosidade. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. Era apenas uma hóspede passageira naquele mundo que não lhe pertencia, mas algo a mantinha presa. Uma sensação de que aquele lugar tinha uma ligação com ela, ou talvez com seu passado. Ela encontrou um banco de madeira sob uma árvore e sentou-se, observando o balanço leve das folhas ao vento. Sua mente vagava entre lembranças de sua infância e as poucas memórias que tinha de sua irmã mais velha, Larissa. O nome vinha com uma mistura de saudade e arrependimento. Bianca nunca soube o que realmente aconteceu com Larissa após elas serem separadas. Mas agora, a presença de Tiago fazia as peças começarem a se encaixar. Ainda assim, ela precisava de mais tempo. Não podia simplesmente revelar tudo de uma vez. Enquanto isso, na sala de estar, Tiago observava Bianca pela janela. Ele percebia algo diferente nela, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Decidido a respeitar o espaço dela, voltou sua atenção para as tarefas do dia. Ainda havia reuniões importantes na agenda, e ele precisava estar preparado antes de sair. Porém, chamou Vera. Fique de olho nela, por favor. E se ela precisar de algo, não hesite em ajudar. Vera assentiu. Pode deixar. Senhor Tiago, mas... Ela hesitou por um instante. Essa moça parece carregar algo pesado. Não sei exatamente o que, mas ela não está aqui por acaso. Tiago olhou para Vera, surpreso pela observação. O que você quer dizer com isso? Apenas uma sensação, senhor. Não sei explicar. Vera deu um sorriso discreto e voltou à cozinha. Tiago refletiu sobre as palavras de Vera enquanto pegava as chaves do carro. Não era a primeira vez que ele sentia que havia algo mais profundo em Bianca. Talvez fosse hora de tentar descobrir mais, mas sem pressioná-la. Enquanto dirigia para o escritório, Tiago sentiu que aquela história estava longe de terminar. O sol já estava alto quando Tiago retornou à mansão, após uma manhã cheia de reuniões. Ele havia saído cedo, preocupado em resolver os negócios, mas também não conseguia tirar Bianca da cabeça. Algo nela o intrigava, como se houvesse mais do que aquela desconfiança inicial deixava transparecer. Assim que entrou na casa, o silêncio habitual o acolheu, mas desta vez, ele parecia mais pesado. Vera, chamou. Enquanto deixava as chaves sobre a mesa de entrada, a governanta surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Bem-vindo de volta, Sr. Tiago. Como foi o dia? Produtivo? Bianca já acordou? Ele perguntou, olhando rapidamente para as escadas. O semblante de Vera mudou para uma expressão hesitante. Ela saiu cedo. Disse que precisava ir, mas deixou algo para o senhor. Tiago franziu a testa. Ela foi embora, sozinha. Para onde? Não sei dizer, senhor, mas... Vera hesitou antes de continuar. Ela me pediu para entregar isso ao senhor. Está lá fora, no jardim, com Davi. A menção ao filho fez Tiago caminhar imediatamente até a porta que dava para o jardim. Ele encontrou Davi correndo entre as flores, com um sorriso no rosto que não via há tempos. Nas mãos do menino, algo brilhava à luz do sol. Quando se aproximou, percebeu que era uma fotografia. Papai, olha o que essa moça deixou pra gente, disse Davi, correndo até ele com a foto em mãos. Tiago pegou a imagem e congelou no lugar. Era uma foto de Larissa, sua falecida esposa, abraçada a uma jovem. Ele reconheceu Larissa imediatamente. Aquele sorriso caloroso era inconfundível.
mas a outra pessoa na foto era Bianca, a mesma mulher que ele havia acolhido na noite anterior. "Onde você achou isso, Davi?" perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do nó que se formava em sua garganta. Estava em cima do banco lá perto da árvore. "Ela falou que era importante, mas que você ia entender", respondeu o menino, com sua típica inocência. Tiago olhou novamente para a foto. Larissa nunca havia mencionado ter uma irmã. Como aquilo era possível? Ele se sentou no banco próximo, sentindo o peso daquela revelação. Davi observava com curiosidade, sem entender a profundidade do momento. "E tem mais uma coisa", disse Davi, entregando um envelope amassado que segurava na outra mão. Tiago abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia simples, mas firme. Ele começou a ler, e a cada palavra sentia um misto de emoções. Choque, tristeza, arrependimento. "Tiago, eu sei que minha partida pode parecer estranha, mas preciso explicar. Meu nome é Bianca Ferreira. Sou irmã de Larissa, sua esposa. Sei que ela nunca mencionou minha existência, e isso é algo que sempre carreguei comigo. Larissa e eu fomos separadas na infância. Após a morte de nossos pais, eu fui enviada para viver com parentes distantes, enquanto ela conseguiu seguir um caminho melhor. Por anos, tentei encontrá-la, mas quando finalmente descobri onde ela estava, já era tarde demais. Ela havia partido, e você era a única ligação que me restava. Quando te vi naquela noite na Avenida Paulista, reconheci você imediatamente pelas fotos que tinha dela. Não podia deixar essa oportunidade passar. Eu sei que isso é muito para assimilar, mas precisava deixar essa verdade com você antes de ir. Espero que um dia possamos nos encontrar novamente, Bianca." Tiago leu a carta uma segunda vez, tentando processar tudo. Larissa tinha uma irmã, e ele nunca soube. Ele tentou se lembrar de qualquer momento em que Larissa pudesse ter mencionado algo assim, mas nada vinha à mente. Por que ela guardaria algo tão importante em segredo? Vera apareceu na porta, com um olhar preocupado. "Está tudo bem, Sr. Tiago?" Ele balançou a cabeça lentamente, ainda segurando a foto e a carta. "Não, não está. Larissa tinha uma irmã, Vera, e eu nunca soube." Vera levou a mão ao peito, surpresa. "Meu Deus, a Bianca. Isso explica tanta coisa." Ela parecia carregar um fardo pesado, mas nunca imaginei algo assim. Ela mencionou para onde estava indo. "Disse algo sobre o futuro?" perguntou Tiago, tentando soar calmo. "Não, senhor. Apenas pediu que entregasse a foto e a carta." Vera fez uma pausa antes de continuar. "Talvez ela não queira ser encontrada. Pode ser que ela tenha medo de ser rejeitada." Tiago suspirou, apertando a carta entre os dedos. "Não posso deixar assim. Se ela é realmente a irmã de Larissa, então ela faz parte dessa família. E eu prometi a Larissa que sempre protegeria o que ela amava. Vou encontrá-la, Vera. Custe o que custar." Ao longo do dia, Tiago se dedicou a investigar. Ele revisitou mentalmente cada conversa que teve com Larissa sobre sua infância, tentando buscar pistas. Em sua mente, ele via flashes de momentos com ela, como a vez em que ela disse: "Minha infância foi complicada, mas o importante é o que construímos agora." Nunca pareceu uma omissão, mas agora ele se perguntava se Larissa evitou o assunto de propósito. Enquanto a tarde se transformava em noite, Tiago voltou ao jardim, segurando a foto e a carta. Davi estava sentado em um balanço, chutando levemente o chão para se impulsionar. O menino olhou para o pai e perguntou, com uma curiosidade inocente: "Papai, quem era a moça da foto com a mamãe?" Tiago se abaixou para ficar na altura do filho e olhou nos olhos dele. "Ela é... bem, ela era a irmã da sua mãe. Acho que isso faz dela sua tia." Davi arregalou os olhos, animado. "Eu tenho uma tia. Onde ela está?" "Eu não sei, filho, mas vou procurá-la. E se ela quiser, vamos trazê-la para cá, para fazer parte da nossa família." Davi sorriu, sem entender toda a complexidade da situação. Mas feliz com a ideia de ter mais uma pessoa em sua vida, Tiago, por outro lado, sentia o peso daquela decisão. Ele precisava encontrar Bianca, não apenas por ela, mas também por Larissa. Era uma dívida que ele não podia deixar pendente. A noite havia caído novamente sobre São Paulo, mas para Tiago, o cansaço não trouxe sono. Ele se sentou em seu escritório, as luzes baixas iluminando apenas o suficiente
para que ele pudesse rever as palavras da carta de Bianca. A foto de Larissa, e Bianca estava ao lado, como se aquele pedaço de papel pudesse responder às perguntas que agora o consumiam. Por que Larissa nunca mencionou Bianca? Será que era algo que ela preferia esquecer? Ou havia outra razão mais profunda? Tiago sentia-se dividido entre a culpa e a responsabilidade. Ele sempre acreditou que conhecia Larissa por completo, mas agora percebia o quanto ainda havia por descobrir. Ele fechou os olhos e permitiu que as memórias o levassem de volta aos dias felizes com Larissa. Ele conseguia se lembrar de pequenos detalhes, a forma como ela sorria ao falar de seus sonhos, ou o modo como se emocionava ao ajudar os outros. Ela era generosa, mas sempre reservada sobre sua infância. Uma memória específica voltou à tona. Foi durante uma conversa casual, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Ele havia perguntado sobre sua família, e Larissa respondeu de maneira vaga. Minha infância foi complicada. Meus pais eram pessoas incríveis, mas as coisas desmoronaram rápido. Acho que prefiro focar no presente. Na época, Tiago não pressionou. Ele sabia que Larissa era uma pessoa que precisava de tempo para abrir certas partes de sua vida. Agora, porém, ele lamentava não ter insistido. Na manhã seguinte, Tiago decidiu agir. Ele começou fazendo ligações para antigos conhecidos de Larissa, pessoas que poderiam ter alguma pista sobre Bianca ou sua família. As respostas eram quase sempre as mesmas: surpresa e desconhecimento. Larissa nunca mencionou uma irmã, disse um antigo amigo de infância. Mas agora que você falou, lembro que ela sempre ficava muito quieta quando o assunto era família. A conversa reforçou a ideia de que Larissa havia mantido Bianca em segredo por uma razão, mas isso só aumentava a determinação de Tiago em encontrá-la. Ele precisava entender o porquê, enquanto Tiago buscava respostas. Na mansão, Davi andava pelo jardim com Vera. Ele segurava a foto com cuidado, como se fosse um tesouro. A curiosidade sobre Bianca o consumia, mas a inocência infantil o fazia ver aquilo com leveza. Você acha que minha tia vai voltar, Vera? Perguntou ele, chutando uma pedra no caminho. Vera sorriu, olhando para o menino. Eu acho que seu pai vai fazer de tudo para encontrá-la. Ele é um homem muito determinado, Davi. E por que ela foi embora? Será que ela não gosta da gente? A pergunta era simples, mas carregava um peso que Vera não sabia como responder. Não é isso, querido. Às vezes, as pessoas carregam histórias difíceis e precisam de tempo para entender o que sentem. Ela abaixou-se para ficar na altura de Davi, mas se ela deixou essa foto e essa carta, é porque ela quer ser encontrada. O menino assentiu, guardando as palavras de Vera em seu coração. Para ele, a ideia de ter uma tia era excitante, algo que ele mal podia esperar para explorar. Tiago passou o resto do dia mergulhado em pesquisas. Ele revisitou o passado de Larissa, vasculhando documentos antigos, fotos e até mensagens que guardara. Em uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta, encontrou algo que chamou sua atenção: um diário. O pequeno caderno de capa de couro tinha marcas do tempo, mas estava bem cuidado. Ele hesitou antes de abri-lo, sentindo como se estivesse invadindo a privacidade de Larissa, mas sua necessidade de respostas falou mais alto. As páginas estavam cheias de pensamentos e reflexões. Larissa falava sobre seu amor por Tiago, seus sonhos para o futuro, e, ocasionalmente, fazia menções vagas ao seu passado. Sempre me pergunto se um dia vou reencontrar aquilo que perdi. Às vezes, sinto que há partes de mim que ficaram para trás, mas talvez seja melhor assim. Nem todas as dores precisam ser revisitadas. Tiago releu aquelas palavras várias vezes, tentando interpretar o que Larissa queria dizer. Era óbvio que ela sentia falta de algo, ou alguém, mas por que não compartilharia isso com ele? À noite, enquanto Davi dormia e a casa estava em silêncio, Tiago caminhava pelo jardim. O ar fresco ajudava a clarear seus pensamentos. Ele segurava a foto de Larissa e Bianca, observando cada detalhe. A semelhança entre as duas era inegável. O sorriso de Bianca era mais contido, mas os olhos eram idênticos aos de Larissa. Ele se sentou no banco onde Bianca havia deixado a foto e a carta. Aquele lugar parecia carregado de significado. Agora, ele fechou os olhos e respirou fundo, deixando que as emoções tomassem conta. Tiago sentia que devia isso a Larissa,
Encontrar Bianca não era apenas uma questão de curiosidade. Era um dever, uma promessa silenciosa de que ele honraria tudo o que Larissa representava. Vera apareceu pouco depois, trazendo um xale para protegê-lo do frio. Está pensando nela, senhor? Tiago assentiu, sem desviar os olhos da foto. Sempre. Mas agora, estou pensando nas partes dela que eu nunca conheci. E me pergunto, será que Bianca é a chave para entender isso? Vera colocou a mão em seu ombro. Às vezes, as respostas que procuramos estão mais perto do que imaginamos. Talvez Bianca não tenha ido tão longe assim. As palavras de Vera ecoaram na mente de Tiago. Ele sabia que precisava intensificar sua busca. Mas também sabia que, quando encontrasse Bianca, precisaria estar preparado para ouvir verdades que talvez fossem difíceis de aceitar. Na manhã seguinte, Tiago se levantou com um objetivo claro: encontrar Bianca. Ele havia passado horas refletindo sobre a carta, a foto e o diário de Larissa, e agora sabia que não poderia deixar essa conexão escapar. Após um café da manhã apressado, chamou Vera ao escritório. Preciso da sua ajuda para encontrar Bianca. Ela mencionou algo sobre para onde estava indo antes de sair. Perguntou Tiago, impaciente. Vera balançou a cabeça, pensativa. Não mencionou diretamente, senhor. Mas lembro que, enquanto preparava o café ontem, ouvi ela falando ao telefone. Algo sobre um abrigo no Brás. Pode ser um ponto de partida. Tiago assentiu. O Brás faz sentido. A cidade tem vários abrigos nessa área. Se for isso, vou começar por lá. Ele agradeceu Vera e saiu rapidamente, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo. A ansiedade crescia. Não era apenas a questão de encontrar Bianca, mas também o que ele diria a ela, como provaria que suas intenções eram genuínas. A primeira parada foi um pequeno abrigo localizado em uma rua estreita do Brás. Tiago estacionou o carro e entrou no local, sentindo o contraste entre o luxo de sua mansão e a simplicidade que o cercava ali. O cheiro de café forte misturava-se com o som de vozes baixas e passos apressados. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque, o recebeu na entrada. "Posso ajudá-lo?", perguntou com um sorriso caloroso. "Meu nome é Tiago Albuquerque. Estou procurando uma pessoa chamada Bianca Ferreira." Ela mencionou que poderia estar em algum abrigo por aqui. Disse, tentando não parecer invasivo. A expressão da mulher tornou-se séria. "Conheço algumas Biancas, mas não me lembro de ninguém com esse sobrenome. Talvez você possa descrever como ela é." Tiago explicou rapidamente, falando sobre o cabelo, a estatura e o jeito tímido de Bianca. A mulher balançou a cabeça, como se tentasse lembrar. "Não me soa familiar, mas posso perguntar às outras pessoas aqui. Aguarde um momento." Enquanto ela se afastava, Tiago olhou ao redor. Havia mulheres de todas as idades sentadas em mesas, conversando ou lendo. Algumas crianças brincavam em um canto, e um grupo preparava refeições na cozinha comunitária. A cena era humilde, mas cheia de humanidade. Ele percebeu que Bianca talvez se sentisse mais confortável em um lugar como aquele do que na sua mansão. Após alguns minutos, a mulher voltou sacudindo a cabeça. "Sinto muito, senhor. Ninguém aqui reconhece essa descrição, mas posso sugerir outros abrigos na região." Ela escreveu alguns endereços em um papel e entregou a Tiago. Ele agradeceu e seguiu para o próximo local. O segundo abrigo era um pouco maior, com paredes pintadas de amarelo e um letreiro que exibia o nome do local já desgastado pelo tempo. Tiago estacionou e entrou novamente, repetindo o processo. O padrão se repetiu. Rostos curiosos, respostas educadas, mas nenhum sinal de Bianca. Enquanto isso, a tensão dentro de Tiago crescia. Ele não estava acostumado a buscar algo sem resultados imediatos. Em sua vida profissional, sempre tinha controle da situação, mas agora se sentia impotente. Ao sair do terceiro abrigo sem sucesso, Tiago encostou-se no carro e respirou fundo. Era frustrante não saber onde procurar, mas desistir não era uma opção. Ele olhou novamente para a foto de Larissa e Bianca, buscando nela uma motivação renovada. Já era início da tarde quando Tiago chegou ao quarto endereço. Este abrigo era menor, quase escondido entre prédios residenciais simples. A entrada era estreita e um grupo de mulheres conversava no pequeno pátio. Uma delas, de rosto gentil e olhar atento, aproximou-se assim que ele entrou. "Você é novo por aqui?", perguntou ela com curiosidade.
Tiago explicou sua busca mais uma vez. Descrevendo Bianca e mostrando a foto, a mulher arregalou os olhos ao vê-la. Sim, conheço essa moça. Ela esteve aqui há alguns dias. Acho que ela mencionou estar ajudando em um abrigo maior, ali perto do Largo da Concórdia. Tiago sentiu uma onda de alívio, mesmo que ainda não fosse uma confirmação concreta. Muito obrigado. Você sabe se ela ainda está por lá? Difícil dizer, mas se quiser tentar, é só seguir reto e virar à esquerda na avenida principal. É fácil de achar. Tiago agradeceu novamente e saiu, sentindo a esperança renovada. Chegando ao local indicado, Tiago encontrou um abrigo movimentado. Com um grande portão de ferro e uma placa indicando o nome da organização, ele estacionou e entrou, sentindo os olhares de curiosidade se voltarem para ele. A mistura de roupas formais e sua postura séria contrastava com o ambiente descontraído. Uma jovem, que parecia coordenar as atividades no local, aproximou-se. Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo? Tiago explicou sua busca mais uma vez, mostrando a foto de Bianca. A jovem olhou atentamente e sorriu. Sim, ela está aqui. Bianca chegou há pouco tempo e tem ajudado na cozinha. Vou chamá-la para você. Por um momento, Tiago sentiu um alívio tão grande que quase o fez sentar. Finalmente, ele estava perto de encontrar respostas. Minutos depois, Bianca apareceu na entrada. Vestia roupas simples, com um avental amarrado na cintura e os cabelos presos em um coque desajeitado. Quando viu Tiago, parou no meio do caminho. Surpresa. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Cruzando os braços em uma tentativa de manter a compostura, Tiago se levantou lentamente e caminhou até ela. Eu precisava te encontrar. Você faz parte da minha família, Bianca. E não vou te deixar ir sem entender tudo. Bianca desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Eu não queria ser encontrada. Achei que deixar a carta fosse o suficiente. Não foi, disse Tiago. Sua voz firme, mas gentil. Larissa teria querido que estivéssemos juntos. Eu sei que ela queria isso. Por favor, me dê a chance de entender sua história e te oferecer um lugar seguro. Bianca ficou em silêncio por alguns instantes, enquanto as emoções conflitantes se refletiam em seu rosto. Finalmente, suspirou. Tudo bem, Tiago. Vamos conversar, mas sem promessas. Bianca e Tiago caminharam lado a lado até uma área mais reservada do abrigo. O silêncio entre eles era tenso, mas carregado de expectativa. Bianca cruzou os braços e olhou para ele, como se estivesse se preparando para algo difícil. Tiago, por outro lado, observava cada detalhe dela, notando o quanto parecia desconfortável, mas também resiliente. Por que você veio me procurar? Perguntou Bianca, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas havia um leve tremor nela. Tiago respirou fundo antes de responder. Porque você faz parte dessa família, Bianca. Larissa nunca me falou sobre você, mas isso não significa que eu possa ignorar o que descobri. Você é a irmã dela, e isso te torna importante para mim, para todos nós. Bianca desviou o olhar, mordendo o lábio como se estivesse contendo algo. Eu não pedi para ser encontrada. Deixei a carta porque queria que você soubesse quem eu era, mas não porque esperava ser acolhida. Mas por que não? Tiago perguntou, inclinando-se levemente para a frente. Larissa sempre foi uma pessoa generosa e amorosa. Tenho certeza de que se ela estivesse aqui, faria de tudo para te trazer para perto. Bianca riu, mas o som era amargo. Você fala como se conhecesse Larissa completamente, mas você sabia que ela tinha uma irmã. Ela o encarou, os olhos carregados de uma dor acumulada. Você acha que ela teria me aceitado? Depois de tudo, eu não sou como ela. Minha vida foi complicada. Tiago sentiu o peso daquelas palavras, mas não se deixou abalar. Bianca, eu não estou aqui para comparar você com Larissa. Estou aqui porque acredito que ela teria desejado que ficássemos juntos. E para mim, isso é suficiente. Bianca ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para as pessoas que passavam pelo abrigo. O ambiente humilde, mas acolhedor, parecia ser o único lugar onde ela se sentia à vontade. Finalmente, ela suspirou e se virou para Tiago. Tudo bem, se quer entender, eu vou contar, mas não espere ouvir uma história bonita. Ela gesticulou para que se sentassem em um banco próximo. Tiago a acompanhou, atento a cada movimento. Quando se acomodaram,
Bianca começou a falar, e sua voz estava carregada de emoção. Larissa e eu éramos muito próximas quando éramos pequenas, nossos pais. Eles faziam o melhor que podiam, mas as coisas nunca foram fáceis. Quando eles morreram, tudo desmoronou. Larissa foi enviada para viver com parentes que tinham condições de cuidar dela. Mas eu não tive a mesma sorte. Acabei em outro lugar, com pessoas que mal se importavam comigo. Bianca fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para continuar. Tiago não a interrompeu, deixando que ela tomasse o tempo necessário. Eu sempre tentei encontrar Larissa, escrevi cartas, procurei por ela em todos os lugares onde achava que ela poderia estar, mas nunca recebi uma resposta. Quando finalmente descobri onde ela estava, ela já tinha partido. A voz de Bianca falhou, e ela desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas que começavam a surgir. Tiago sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia imaginado que Larissa pudesse carregar um segredo tão pesado. Bianca, eu sinto muito. Não sei por que Larissa nunca me falou sobre você, mas posso garantir que ela não teria te abandonado de propósito. Ela não era esse tipo de pessoa. Bianca balançou a cabeça, enxugando os olhos rapidamente. Talvez, mas isso não importa mais. O que importa é que ela se foi, e tudo o que me resta agora são as memórias. E você, o silêncio que se seguiu era pesado, mas também parecia trazer uma nova compreensão entre os dois. Tiago sentiu que finalmente estava começando a entender Bianca, mas sabia que ainda havia muito a ser dito. Bianca, venha para casa comigo, disse ele, quebrando o silêncio. Você não precisa continuar aqui sozinha. Davi está curioso para te conhecer, e eu quero que você faça parte da nossa vida. Ela riu suavemente, mas havia um toque de ironia em sua risada. Uma mansão no Morumbi? Você acha que eu vou me encaixar nesse mundo? Eu nem sei como lidar com tudo aquilo. Tiago sorriu de leve, mas seu tom era sério. Não estou pedindo para você se encaixar em nada. Estou pedindo para você ser parte da nossa família. Larissa teria querido isso. E eu também quero. Bianca ficou em silêncio, olhando para os próprios pés. Depois de alguns instantes, ela suspirou profundamente. Tudo bem, eu vou com você, mas com uma condição. Qualquer coisa, respondeu Tiago, sem hesitar. Se eu sentir que não pertenço a esse lugar, se eu achar que estou atrapalhando, você promete que me deixará voltar. Sua voz era firme, mas havia vulnerabilidade nela. Tiago assentiu, olhando diretamente nos olhos dela. Prometo, mas espero que você dê uma chance verdadeira antes de decidir. Bianca deu um pequeno sorriso. O primeiro que Tiago viu desde que a reencontrou. Combinado. Vamos ver no que isso vai dar. O caminho de volta para o Morumbi foi tranquilo. Bianca estava silenciosa, mas sua expressão parecia menos tensa. Tiago respeitou o espaço dela, concentrando-se na estrada, mas sentindo um alívio por finalmente tê-la ao seu lado. Quando chegaram à mansão, Vera os recebeu na porta com um sorriso caloroso. Seja bem-vinda de volta, Bianca. É um prazer tê-la aqui. Bianca agradeceu, ainda visivelmente desconfortável, mas dessa vez havia algo diferente nela. Talvez a esperança de que finalmente poderia encontrar seu lugar. Davi, que estava brincando no jardim, correu até a entrada quando viu o carro chegar. E papai, ela é a minha tia, perguntou olhando para Bianca com curiosidade. Tiago sorriu, colocando a mão no ombro de Davi. Sim, filho, esta é Bianca. Ela é sua tia. Bianca abaixou-se até a altura do menino, surpresa pela recepção calorosa. Oi, Davi, é bom te conhecer. Davi sorriu largamente e a abraçou. Para a surpresa de Bianca, o gesto espontâneo a emocionou mais do que ela esperava, e por um momento, ela se permitiu sentir o calor daquele novo vínculo. Tiago observou a cena com o coração cheio. Pela primeira vez, ele sentiu que estava honrando verdadeiramente o legado de Larissa. Bianca acordou cedo no dia seguinte. Embora estivesse fisicamente descansada, sua mente continuava pesada. A noite anterior havia sido um turbilhão de emoções. E estar na mansão Albuquerque parecia surreal. Por mais que tentasse, ela não conseguia se sentir à vontade naquele ambiente. Tudo ali gritava opulência, algo completamente distante de sua realidade. Ela desceu as escadas silenciosamente, tentando não chamar a atenção de ninguém. No entanto, ao chegar à cozinha, encontrou Vera ocupada com panelas e pratos.
A governanta sorriu calorosamente ao vê-la. Bom dia, Bianca. Dormiu bem? Perguntou Vera, enquanto cortava frutas frescas. Sim, obrigada. Bianca respondeu hesitante, sentando-se à mesa. É estranho estar aqui, parece. Um sonho distante. Vera parou o que estava fazendo e olhou para ela. Eu imagino que deva ser difícil, mas às vezes a vida nos coloca em lugares inesperados por um motivo. Você só precisa dar tempo ao tempo. Antes que Bianca pudesse responder, Tiago entrou na cozinha. Ele parecia descansado, mas havia um ar de determinação em seu rosto. Bianca, eu quero te mostrar algo, disse ele, sem rodeios. Ela franziu o senho, intrigada. O quê? Algo que Larissa deixou? Acho que vai ajudar você a entender algumas coisas, respondeu. Com um tom firme, mas gentil, Bianca hesitou, mas o seguiu até o escritório. Quando entraram, Tiago pegou um pequeno caderno de capa de couro que estava sobre a mesa. Ele o segurou por um momento, como se estivesse ponderando o peso daquela revelação, antes de entregá-lo a Bianca. Este é o diário de Larissa. Eu o encontrei enquanto procurava por respostas sobre você. Há coisas aqui que acho que você precisa ler. Bianca pegou o diário com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Ela passou os dedos pela capa, sentindo a textura do couro desgastado. Com um olhar hesitante, começou a folhear as páginas. Enquanto Bianca lia, Tiago permaneceu em silêncio, observando as expressões que cruzavam o rosto dela. Surpresa, tristeza, nostalgia. Larissa havia escrito sobre momentos importantes de sua vida, incluindo os anos difíceis após a morte dos pais. Ela mencionava brevemente Bianca, mas sempre de maneira vaga, como se o peso daquela separação fosse algo que ela não conseguia enfrentar diretamente. Uma das passagens chamou a atenção de Bianca. Penso em Bianca quase todos os dias. Será que ela está bem? Será que ela me perdoa por não ter voltado para buscá-la? Às vezes, sinto que fracassei como irmã, mas talvez um dia Tiago possa encontrar o que eu não consegui. As mãos de Bianca tremiam enquanto segurava o diário. Ela sentia um misto de emoções que era difícil processar. Dor pela separação, alívio por saber que Larissa pensava nela e um profundo arrependimento por todo o tempo perdido. Ela pensava em mim, sussurrou, mais para si mesma do que para Tiago. Sempre, disse Tiago, interrompendo o silêncio. Larissa era uma pessoa cheia de amor, mas também carregava muito peso nas costas. Ela queria te encontrar, mas acho que o medo e a culpa a impediram de agir. Bianca fechou o diário e o segurou contra o peito, como se quisesse guardar aquele pedaço de Larissa para sempre. Eu gostaria que ela tivesse me procurado, mas agora entendo. Não era fácil para ela, assim como não foi para mim. Tiago sentiu um nó na garganta. Ver Bianca tão vulnerável despertava nele um desejo ainda maior de protegê-la. Bianca, você não está sozinha agora. Estamos aqui por você. E mesmo que Larissa não esteja mais conosco, podemos honrá-la juntos. Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas com um brilho de esperança. Obrigada, Tiago. De verdade. Mais tarde naquele dia, Bianca estava sentada no jardim, ainda segurando o diário. O balanço leve das árvores ao vento parecia combinar com o estado introspectivo dela. Davi apareceu correndo, segurando uma bola de futebol, e parou ao vê-la. Oi, tia Bianca. Você quer brincar comigo? Perguntou ele, com um sorriso largo. Bianca não pôde deixar de sorrir. Davi tinha uma energia contagiante. E ela sentia que, aos poucos, ele estava ajudando-a a se sentir parte daquela família. Talvez depois. Agora estou pensando um pouco, respondeu gentilmente. Davi se sentou ao lado dela, olhando curioso para o diário. O que é isso? É o diário da sua mãe. Ela escreveu coisas sobre a vida dela. E sobre mim também, explicou Bianca com cuidado. Os olhos de Davi se iluminaram. Minha mãe escreveu sobre você. Isso é muito legal. Você sabia que ela era muito boa em me contar histórias antes de dormir? Bianca sorriu, sentindo uma pontada de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Eu acredito. Sua mãe era uma pessoa incrível. Davi assentiu com entusiasmo. Ela sempre dizia que família é o mais importante. E agora que você está aqui, acho que nossa família está maior e melhor. Bianca sentiu as palavras de Davi atingirem diretamente seu coração. A simplicidade e a pureza daquele menino eram reconfortantes.
Algo que ela não sabia que precisava até aquele momento. Mais tarde, Tiago encontrou Bianca no mesmo lugar, ainda segurando o diário. Ele se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela. "Você está bem?" perguntou. Ela assentiu, olhando para o horizonte. "Acho que sim. É muito para processar. Mas estou começando a aceitar. Isso é um bom começo", disse Tiago sorrindo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o momento. Para Bianca, aquele era um pequeno passo em direção à cura. Para Tiago, era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, havia espaço para reconstruir. Os dias que se seguiram foram cheios de mudanças para Bianca. Embora estivesse na mansão Albuquerque, cercada de conforto e gentileza, ela ainda sentia que não pertencia àquele lugar. Cada passo que dava pelos corredores amplos e impecavelmente decorados parecia lhe lembrar de quão distante era sua realidade daquele mundo. Ela passava a maior parte do tempo no jardim, onde encontrava algum alívio na simplicidade das árvores e do ar fresco. Davi frequentemente vinha até ela, tentando convencê-la a participar de suas brincadeiras, mas Bianca ainda não se sentia completamente à vontade. O garoto, no entanto, parecia determinado a envolvê-la em sua vida. "Tia Bianca, você sabe jogar futebol?" perguntou ele um dia, segurando sua bola com entusiasmo. Ela riu suavemente, balançando a cabeça. "Não sou muito boa nisso, Davi. Acho que você não vai querer que eu estrague seu jogo." "Não tem problema. Eu posso te ensinar", insistiu ele, com a energia típica de uma criança. Bianca não conseguiu dizer não. Ela se levantou e tentou participar, embora desajeitada, a cada tentativa frustrada de chutar a bola. Davi ria alto e a encorajava por um breve momento. Bianca sentiu que podia relaxar, como se os muros que ela havia construído em torno de si estivessem começando a ceder. Tiago observava de longe, do escritório, enquanto lidava com sua rotina de trabalho. Ver Bianca interagir com Davi o enchia de esperança, mas ele sabia que ela ainda enfrentava conflitos internos. Ele decidiu dar tempo a ela, acreditando que forçá-la a se adaptar rapidamente poderia ser contraproducente. Enquanto isso, Bianca começava a explorar mais a mansão, embora ainda com certo receio. Em uma tarde, ao passar pela sala de música, viu um piano antigo que claramente havia sido usado por Larissa. Instintivamente, aproximou-se e passou os dedos pelas teclas. O som suave que ecoou trouxe lembranças vagas de sua infância. Quando Larissa costumava cantar para ela antes de dormirem, Larissa amava tocar esse piano, disse uma voz atrás dela. Bianca virou-se e viu Vera, que segurava um pequeno vaso de flores. Ela dizia que a música a fazia sentir mais conectada com o que havia perdido. Bianca sorriu, embora de forma melancólica. Ela era realmente especial. Eu gostaria de ter tido mais tempo com ela. Vera colocou o vaso sobre a mesa e se aproximou. Você ainda pode honrá-la de muitas formas, Bianca. Estar aqui já é um começo. Mas você precisa acreditar que merece isso. Bianca olhou para o piano por alguns segundos antes de responder. É difícil. Depois de tudo o que passei, é como se algo dentro de mim sempre dissesse que eu não pertenço a lugares como este. Vera colocou a mão no ombro dela. Todos carregamos nossas cicatrizes, querida. Mas elas não precisam definir onde pertencemos. Às vezes, é preciso coragem para aceitar que somos dignos do que nos é oferecido. Apesar das palavras de Vera, Bianca ainda enfrentava momentos de dúvida. Durante o jantar, ela evitava participar das conversas, limitando-se a responder de forma breve às perguntas de Tiago ou Davi. Sua postura retraída não passou despercebida por Tiago, que decidiu que era hora de tentar entender melhor o que ela sentia. Após o jantar, ele a chamou para uma conversa no escritório. Bianca hesitou antes de aceitar, mas sabia que não podia continuar fugindo. Você parece desconfortável aqui, Bianca. Quero que saiba que não precisa fingir que está tudo bem se não estiver, começou Tiago direto, mas com um tom acolhedor. Ela suspirou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Não é que eu não esteja grata, Tiago. Eu realmente estou, mas é difícil. Tudo isso, essa casa, essa vida, não é algo que eu imaginava para mim. Eu entendo que seja um ajuste grande, mas você tem que saber que isso não é uma dívida ou um favor. É a sua casa também. Se você quiser que seja. Ele fez uma pausa antes de continuar. Bianca,
Você tem o direito de encontrar um lugar onde se sinta segura. Larissa teria querido isso. As palavras dele tocaram fundo em Bianca, mas ela ainda não estava pronta para abaixar completamente suas defesas. Talvez eu precise de mais tempo para entender tudo isso. Só não quero ser um peso para você ou para Davi. Você não é um peso, Bianca. E nunca será. Estamos juntos nessa, como uma família deve estar, afirmou Tiago, olhando diretamente nos olhos dela. Ela assentiu, sentindo um pouco mais de alívio. Embora as dúvidas ainda permanecessem, naquela noite, enquanto todos dormiam, Bianca voltou ao jardim. Ela olhou para o céu estrelado, sentindo o peso de suas próprias inseguranças. Por mais difícil que fosse admitir, havia algo reconfortante na ideia de pertencer a uma família novamente. Mas as cicatrizes de seu passado ainda a impediam de se entregar completamente. Enquanto estava perdida em seus pensamentos, Davi apareceu, ainda de pijama, com os olhos sonolentos. Tia Bianca, por que você está aqui fora? Ela sorriu e o chamou para sentar ao seu lado. Só pensando um pouco, às vezes, o silêncio ajuda. Davi encostou a cabeça em seu ombro, e ela sentiu um calor inesperado. Eu gosto de você aqui. Espero que você não vá embora. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conseguiu segurar a emoção. Eu também gosto de estar aqui, Davi. Vou tentar ficar mais tempo, tá bom? Tá bom, disse ele, fechando os olhos e encostando-se ainda mais. O gesto simples, mas genuíno. Tocou Bianca de uma forma que ela não conseguia explicar. No dia seguinte, Tiago encontrou Bianca no café da manhã, parecendo um pouco mais tranquila. Ele sorriu, percebendo que, mesmo que lentamente, ela estava começando a baixar a guarda. Pronta para mais um dia? Perguntou ele descontraído. Bianca devolveu o sorriso, embora tímido. Acho que sim. Um passo de cada vez, né? Tiago assentiu. Um passo de cada vez. Enquanto conversavam, Davi entrou correndo na cozinha, trazendo a energia típica de sempre. Bianca olhou para ele e para Tiago, e pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse encontrar um lugar onde realmente pertencesse. Os dias passavam, e lentamente, Bianca começava a se sentir mais à vontade na mansão Albuquerque. Embora ainda houvesse momentos de dúvida, a convivência com Davi e Tiago a ajudava a perceber que talvez fosse possível encontrar um novo lugar no mundo. Mesmo após tantas dificuldades, era um processo lento, mas cada interação a aproximava mais dessa possibilidade. Em uma manhã ensolarada, Davi apareceu no jardim com uma caixa nas mãos. Ele corria com entusiasmo, mal conseguindo equilibrar o objeto, e chamava por Bianca com um sorriso estampado no rosto. Tia Bianca, olha o que eu achei", disse ele, parando à sua frente e colocando a caixa no chão com cuidado. Bianca se abaixou, curiosa. "O que é isso, Davi?" "É uma caixa de lembranças da mamãe. O papai me mostrou ontem à noite. Mas eu queria ver de novo com você", respondeu ele, ansioso. Bianca olhou para a caixa com hesitação. Parte dela queria mergulhar naquelas lembranças, mas outra parte temia o que poderia encontrar. Mesmo assim, ela não queria desapontar Davi. "Tudo bem, vamos ver o que tem aqui", disse ela, tentando esconder sua insegurança. Davi abriu a caixa e começou a tirar os itens um por um. Havia cartas, fotografias, pequenos objetos que Larissa guardava como recordação. Bianca pegou uma das fotos e ficou em silêncio ao reconhecê-la. Era uma imagem de sua infância, antes de ser separada de Larissa. As duas estavam abraçadas, sorrindo, com o pôr do sol ao fundo. "Essa sou eu, e a sua mãe, quando éramos pequenas", disse Bianca mostrando a foto a Davi. "Vocês eram tão parecidas", exclamou o garoto, olhando a foto com admiração. Bianca sorriu, mas seus olhos estavam marejados. "Sim, éramos. Ela sempre cuidava de mim, como se fosse uma segunda mãe." Davi pegou outra foto e mostrou a Bianca. Nela, Larissa estava grávida, com as mãos sobre a barriga e um sorriso radiante. "Essa sou eu aí dentro." "Né?" perguntou ele orgulhoso. "Sim, é você", respondeu Bianca, rindo suavemente. "Sua mãe estava tão feliz esperando por você. Eu posso ver isso nos olhos dela." Enquanto Bianca e Davi exploravam a caixa, Tiago observava da porta do jardim. Ele se manteve em silêncio, sem querer interromper o momento. Ver Bianca interagir com Davi, compartilhando memórias de Larissa,
O enchia de um alívio que ele não sabia que precisava. Pela primeira vez, ele sentia que a presença de Bianca não era apenas um lembrete do passado, mas também uma oportunidade de reconstruir o que foi perdido. Depois de um tempo, Tiago se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Achei que vocês poderiam gostar de algo para acompanhar a nostalgia, disse ele, entregando uma xícara a Bianca. Ela aceitou com um sorriso tímido. Obrigada. Estávamos apenas revendo algumas coisas que sua esposa guardou. Tiago se sentou ao lado deles. Olhando para os itens espalhados pela grama, Larissa sempre foi boa em guardar memórias. Acho que ela acreditava que cada pequena coisa tinha uma história para contar. Bianca assentiu, ainda segurando a foto de sua infância. Ela tinha razão. Às vezes, as memórias são tudo o que temos naquela tarde. Tiago sugeriu algo diferente. Bianca, por que não contamos a Davi mais histórias sobre Larissa? Ele sempre me pede para falar sobre ela. Mas acho que você pode ter algumas histórias que eu nem conheço. Bianca ficou surpresa com o convite, mas concordou. Tudo bem, acho que posso tentar. Eles se sentaram na sala de estar, com Davi entre os dois. Bianca começou a falar sobre Larissa, compartilhando memórias da infância que Tiago nunca havia ouvido. Ela contou sobre as vezes em que Larissa inventava histórias para distraí-la nos momentos difíceis, ou como ela fazia questão de dividir o pouco que tinham, mesmo que significasse sacrificar algo para si mesma. Larissa sempre foi assim, mesmo depois de adulta, acrescentou Tiago. Ela tinha um coração enorme. Quando descobrimos que Davi estava a caminho, ela disse que queria criar um lar cheio de amor, porque sabia o quanto isso fazia diferença. Davi ouvia tudo atentamente, com os olhos brilhando de curiosidade. Eu queria ter conhecido a mamãe quando ela era pequena. Aposto que ela era tão legal quanto você, tia Bianca. Bianca riu, emocionada. Ela era muito mais legal, Davi, mas fico feliz de poder te contar essas coisas sobre ela. Enquanto a noite caía, Bianca sentiu que algo dentro dela começava a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia um espaço para ela naquela família. A conexão com Davi e Tiago estava se fortalecendo, e as memórias de Larissa, em vez de trazerem apenas dor, agora pareciam oferecer conforto e propósito. Mais tarde, enquanto Tiago colocava Davi para dormir, Bianca ficou no jardim, refletindo sobre o dia. Ela ainda tinha dúvidas e medos, mas também começava a entender que talvez, apenas talvez, Larissa tivesse razão ao acreditar que Tiago poderia ajudá-la a curar suas feridas. Quando Tiago voltou, encontrou Bianca sentada no banco sob a árvore. Ele se aproximou e sentou ao lado dela, sem dizer nada por um momento. Obrigado por hoje, Bianca. Acho que Davi precisava disso. E eu também. Sua voz era calma, mas sincera. Bianca olhou para ele, surpresa. Eu que deveria agradecer. Vocês estão me dando algo que eu nem sabia que precisava. Família? Perguntou Tiago com um pequeno sorriso. Ela assentiu, os olhos brilhando. É, família. O ritmo na mansão Albuquerque começava a se estabilizar, mas ao mesmo tempo, havia um novo ar de leveza no ambiente. Bianca já não se isolava tanto, e sua interação com Davi e Tiago havia se tornado mais natural. Pequenos gestos, como dividir o café da manhã ou participar das brincadeiras no jardim, criaram uma rotina que, lentamente, a fazia sentir-se parte daquele lar. Uma manhã, enquanto Bianca e Tiago conversavam na sala de estar, Davi apareceu segurando uma folha de papel que agitava no ar como um troféu. Papai, tia Bianca, olha o que eu fiz na escola, exclamou ele parando em frente aos dois. Tiago pegou o papel e começou a ler. Era um pequeno texto que Davi havia escrito sobre sua família. Nele, o garoto mencionava não apenas o pai, mas também Bianca, descrevendo-a como uma tia muito legal que gosta de me ouvir e brincar comigo. Bianca ficou visivelmente emocionada. Você escreveu isso? Davi, sobre mim? O menino assentiu, com um sorriso de orelha a orelha. Sim, agora que você está aqui, nossa família está mais completa. Eu queria que todo mundo na escola soubesse. Ela puxou Davi para um abraço, tentando esconder as lágrimas que começavam a surgir. Obrigada, Davi. Isso significa muito para mim. Tiago observou a cena, sentindo-se grato por ver os laços entre eles se fortalecendo. Ele sabia que a jornada de Bianca para se sentir completamente em casa ainda não estava concluída,
Mas momentos como aquele provavam que ela estava no caminho certo. Mais tarde, enquanto Tiago trabalhava em seu escritório, Bianca o procurou com uma ideia. Ela parecia mais determinada do que nunca, embora houvesse um leve nervosismo em sua postura. Tiago, eu estive pensando... Começou ela, hesitante. Você disse que eu faço parte da família agora. E, se isso for verdade, acho que é hora de começar a retribuir. Tiago franziu o senho intrigado. Retribuir? Como assim? Eu quero ajudar. Não quero apenas ficar aqui, vivendo como se fosse um hóspede. Quero fazer algo útil, explicou Bianca, sua voz firme. Ele sorriu, impressionado pela iniciativa dela. Você não precisa provar nada para ninguém, Bianca. Mas, se isso é algo que você realmente quer, tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira. Na verdade, já pensei em algo. Quero ajudar no abrigo onde eu estava antes de você me encontrar. É um lugar que faz muito por pessoas em situações difíceis, como eu já estive. Acho que é uma forma de agradecer por tudo o que eles fizeram por mim. E por você ter me trazido para cá. Tiago ficou em silêncio por um momento, ponderando a proposta. Finalmente assentiu. Acho uma ideia maravilhosa. Na verdade, podemos fazer algo ainda maior. E se ajudássemos não apenas o abrigo, mas criássemos uma iniciativa maior para apoiar outras pessoas em situações como a sua? Bianca o olhou, surpresa. Você faria isso? Claro. Larissa sempre dizia que devíamos usar o que temos para fazer a diferença. Acho que esse é um bom jeito de honrá-la e de começar algo juntos, como família. Bianca sorriu, sentindo-se genuinamente esperançosa pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, Tiago. Isso significa muito para mim. Alguns dias depois, Tiago e Bianca visitaram o abrigo no Brás, o mesmo onde ela havia encontrado refúgio. O ambiente era humilde, mas acolhedor, e Bianca foi recebida de braços abertos pelas mulheres que conhecia, Tiago, embora um tanto deslocado no início. Logo foi envolvido pelas histórias e pelos agradecimentos das pessoas que reconheciam sua ajuda. Bianca, por sua vez, parecia revigorada. Ela conversava com as mulheres, ouvia suas histórias e compartilhava um pouco de sua própria jornada. Pela primeira vez, sentiu que sua experiência poderia inspirar outras pessoas. Você parece diferente aqui, comentou Tiago, enquanto observava Bianca interagir com uma jovem mãe que havia acabado de chegar ao abrigo. Aqui, eu me sinto útil, como se minha história fizesse sentido, respondeu Bianca com um sorriso sincero. Tiago assentiu. Então vamos garantir que você tenha todas as ferramentas para continuar fazendo a diferença. De volta à mansão, Davi os recebeu com sua energia de sempre, fazendo perguntas sobre o abrigo e as pessoas que eles conheceram. Bianca respondeu com entusiasmo, percebendo como aquele pequeno gesto também fazia parte de sua adaptação. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta da casa, Bianca sentou-se novamente no jardim. Como costumava fazer, dessa vez, no entanto, ela não estava sozinha. Tiago apareceu, trazendo 2 xícaras de chá. Achei que você poderia querer companhia, disse ele, sentando-se ao lado dela. Bianca riu suavemente. Você está começando a me conhecer bem, não é? Acho que sim. Ele olhou para o céu estrelado por um momento antes de continuar. Bianca, eu queria te agradecer por estar aqui, por tentar. Sei que não foi fácil para você. Ela balançou a cabeça. Na verdade, eu é que devo agradecer. Você e Davi. Vocês me deram algo que eu nem sabia que precisava. E agora, acho que finalmente estou começando a aceitar isso. Tiago sorriu, sentindo que aquelas palavras eram um marco importante na jornada dela. Larissa ficaria muito orgulhosa de você. Bianca sorriu, emocionada. Espero que sim. Naquele momento, sob o céu estrelado, ambos sentiram que algo importante havia sido consolidado. Bianca finalmente estava encontrando seu lugar. E Tiago percebia que sua decisão de trazê-la para casa não apenas honrava Larissa, mas também dava a todos eles uma nova chance de serem uma família. O sol começava a nascer, espalhando tons alaranjados pelo céu, enquanto Bianca abria as cortinas de seu quarto na mansão. Por um momento, ela ficou ali, observando a paisagem do bairro luxuoso, sentindo uma calma que há muito tempo não experimentava. As semanas que passou com Tiago e Davi haviam transformado sua vida de maneiras que ela nunca imaginou. O vazio que costumava carregá-la parecia, finalmente, estar sendo preenchido.
na sala de estar, Tiago e Davi a esperavam para o café da manhã. A mesa estava posta com frutas, pães frescos e café fumegante. Ao entrar, Bianca foi recebida com um sorriso caloroso de ambos. "Bom dia, tia Bianca. Hoje a gente vai no abrigo de novo?" perguntou Davi, enquanto passava geleia em sua torrada. Bianca riu. "Não hoje, Davi. Acho que seu pai tem outros planos." Tiago assentiu, colocando a xícara de café na mesa. "Na verdade, sim. Hoje quero que você me acompanhe até o escritório. Preciso que me ajude com os últimos detalhes da iniciativa que conversamos." Bianca franziu o senho, surpresa. "Você realmente está levando isso adiante?" "É claro. Já marcamos uma reunião com os responsáveis pelo abrigo e quero que você esteja comigo. Afinal, essa ideia nasceu de você", respondeu Tiago com firmeza. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquela responsabilidade. Finalmente, sorriu. "Tudo bem, eu vou." A visita ao escritório de Tiago foi um marco importante. Bianca sentiu-se intimidada ao entrar num ambiente elegante, com funcionários movimentando-se de um lado para o outro. Mas a presença de Tiago ao seu lado a tranquilizou. Ele a apresentou a várias pessoas, explicando a iniciativa que estavam desenvolvendo. Um programa de apoio a abrigos e mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco em oferecer treinamento, recursos e oportunidades. Durante a reunião, Bianca falou pela primeira vez sobre sua experiência no abrigo, compartilhando detalhes sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que conheceu. Sua voz tremia no início, mas com o passar do tempo, encontrou confiança. Os olhares atentos ao redor da mesa mostravam que suas palavras tinham impacto. Quando a reunião terminou, Tiago se aproximou dela com um sorriso orgulhoso. "Você foi incrível." Eles ficaram impressionados com a sua visão. Bianca riu, aliviada. "Foi mais fácil do que eu pensei. Acho que pela primeira vez, senti que minha história pode realmente ajudar outras pessoas." Tiago assentiu. "E vai. Esse é apenas o começo." Mais tarde, de volta à mansão, Davi os recebeu com entusiasmo. Como sempre, ele correu até Bianca, segurando um desenho que havia feito. No papel, ele havia desenhado a si mesmo, Tiago e Bianca, de mãos dadas, com um coração ao redor deles. "É a nossa família", disse ele, orgulhoso. Bianca olhou para o desenho, sentindo uma onda de emoção. Ela abaixou-se até a altura de Davi e o abraçou apertado. "Obrigada, Davi. Esse é o melhor presente que eu já ganhei, Tiago", que observava a cena, sorriu. "Parece que alguém sabe como capturar a essência das coisas." Davi sorriu, inocente. "Eu só desenhei o que vejo, à noite." Bianca sentou-se no jardim, como costumava fazer nos momentos de reflexão. O diário de Larissa estava em seu colo, mas desta vez, ela não se sentia consumida pela tristeza ao abri-lo. Em vez disso, as palavras da irmã pareciam um lembrete de como tudo estava se encaixando. Tiago apareceu pouco depois, carregando uma taça de vinho para cada um. Ele sentou-se ao lado dela em silêncio, como era seu costume quando sabia que ela precisava de tempo. "Eu li isso tantas vezes que acho que decorei algumas partes", disse Bianca. Quebrando o silêncio e mostrando o diário, Tiago riu suavemente. "Acho que Larissa ficaria feliz em saber que suas palavras tiveram tanto impacto. Ela foi muito mais corajosa do que eu", respondeu Bianca, olhando para as estrelas. "Mas, de alguma forma, sinto que estou finalmente honrando o que ela gostaria." "Você está fazendo mais do que isso", afirmou Tiago com firmeza. "Bianca, você trouxe algo que eu e Davi precisávamos. Um pedaço da Larissa que achávamos que havíamos perdido para sempre." Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. "Eu nunca pensei que pudesse significar tanto assim para alguém. Mas vocês me deram algo que eu achei que nunca teria de novo. Uma família." Tiago sorriu. Larissa sempre acreditou que a bondade podia curar feridas. Acho que ela estava certa. Na manhã seguinte, Tiago anunciou um evento na mansão para lançar oficialmente a iniciativa de apoio aos abrigos. Amigos, colaboradores e parceiros foram convidados, e Bianca foi apresentada como peça fundamental do projeto. Ela ficou nervosa ao ter que falar diante de tantas pessoas, mas ao ver Tiago e Davi na plateia, encontrou a força que precisava. "Eu achava que não havia mais lugar para mim neste mundo, mas hoje estou aqui, diante de todos vocês, para dizer que sempre há uma segunda chance."
Não importa o quão difícil tenha sido o caminho, sempre podemos encontrar um novo começo, disse ela com a voz firme. A sala irrompeu em aplausos, e Tiago se aproximou para abraçá-la. Larissa estaria muito orgulhosa. Bianca sorriu emocionada. Espero que sim. Naquela noite, enquanto todos se despediam e a casa se esvaziava, Bianca olhou para Tiago e Davi, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez, ela não apenas acreditava que tinha um lugar ali, ela sabia disso, e assim, sob as luzes suaves da mansão, uma nova fase começou para os três, unidos pelo amor, pela memória de Larissa e pela força de reconstruir. Eles provaram que, mesmo após as tempestades mais difíceis, o sol sempre pode voltar a brilhar.